O Via Justiça de hoje é sobre a Lei de Execução Penal e as dificuldades de ressocialização do preso. Nossos convidados, o juiz Juarez Azevedo, conselheiro do Conselho de Criminologia e Política Criminal de Minas Gerais, e Marcos Antônio do Couto, advogado criminalista e professor de Direito Penal da FACENG. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Doutor Juarez, doutor Marcos, qual é a realidade da ressocialização do preso no Brasil? Como é a proposta a ressocialização na Lei de Execução Penal? Olha, o que nós temos na nossa Lei de Execução Penal é no seu artigo 1º que a ressocialização é o papel fundamental da lei. Nós temos fim do processo, fim da condenação, nós começamos um novo movimento, digamos assim, que é o de ressocialização através do cumprimento da pena. Nós temos que tratar esse indivíduo preso. Isso é o que preconiza a Lei de Execução Penal. Infelizmente, nós encontramos uma série de dificuldades e essa ressocialização, ela fica muito a dever. Doutor Marcos, como que foi construído o conceito de ressocialização? Quais são os princípios em que ela se baseia? A meu ver, o principal princípio da ressocialização, que é até um fundamento da República, é a dignidade da pessoa humana. Em cima desse princípio, espraia todos os outros. O respeito à integridade física e psíquica do preso, a questão da saúde, da higiene do preso. E a ressocialização, ela tem um norte que vem desde a sua origem, da função da pena com a prevenção, que é melhorar a pessoa, sair do sistema prisional melhor do que ela entrou. Ou seja, para ser útil à sociedade e não simplesmente punir a pessoa por um mal que ela cometeu. Então, a ressocialização, ela parte desse pressuposto de uma melhora. Como o doutor Juarez disse, isso foi uma das bandeiras que norteou a Lei de Execução Penal, a Lei 7.210. Doutor Juarez, quais são os principais problemas que dificultam a ressocialização do preso? Olha, são vários os problemas. Depois que termina o processo de conhecimento e começa o processo de execução, regra geral, o preso ele fica desprovido de uma defesa técnica. A lei de execução ela é muito pouco conhecida, principalmente no meio jurídico. Nós encontramos poucos profissionais que se dedicam à lei de execução penal. E a par disso, nós encontramos muito pouco apoio do governo também. Porque, veja, nós encontramos presídios, e eu cito até o presídio de Nova Lima, que pode ser considerado o pior presídio de Minas Gerais. A par do presídio de Nova Lima, que é o pior, nós temos a APAC, que já foi, e quero crer que continua sendo, o melhor estabelecimento prisional do país. Isso foi declarado pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal no ano de 1978, se não me engano. O senhor tem ligação com Nova Lima? Eu fui juiz em Nova Lima durante 25 anos, estou aposentado há quase 3 e continuo morando em Nova Lima. Foi a cidade que eu escolhi para criar minha família. E tem o INESP também, né? Tem, evidentemente, o INESP, que eu falarei sobre ele logo após. Então, veja, a PAC de Nova Lima, ela realmente foi um destaque, porque ela fez o quê? Ela cumpriu aquilo que é preconizado na Lei de Execução Penal. Tudo que está lá, nós conseguimos implantar. E o INESP é uma peça fundamental, é o Instituto Novalimense de Estudos do Sistema Penitenciário. Somos 33 pessoas, homens e mulheres, dedicados à área. Então nós estudamos a vitimologia, nós estudamos o direito penal, execução, processo penal, nós estudamos a questão da educação, a questão da saúde do preso, porque veja, a pessoa muitas das vezes entra num estabelecimento sem nenhum problema penal, sem nenhum problema mental, e ele adquire esse problema dentro do cárcere. Então são vários setores que nós atuamos. Nós vamos ver agora a opinião popular em Belo Horizonte sobre ressocialização de presos. É muito fácil eu virar e falar assim, tem que ressocializar e tudo, mas quando cai pra gente, aí é hora sim da gente se colocar no lugar do outro e ver e se fosse comigo, né? Então, esse primeiro passo ele é difícil, ele é complicado, entendeu? Ele é delicado, mas é possível, é só assim que a gente vai ter uma sociedade mais igualitária, porque se continua nesse sistema, você acaba de verdade assim segregando cada vez mais essa classe, né, que
Já é muito sofrida. A lei tem que ser cumprida rigidamente mesmo. Não tem esse negócio de liberar preso, porque preso cumpriu um 10º, mata o camarada aí, daí 4 anos o camarada está solto. Está errado. Preso ficou quem morreu. Então tem que mudar a lei do país. Aí o cara tem que saber que o negócio é sério, entendeu? Antes de fazer qualquer bobagem. Tem gente que não tem jeito, né? Quando cai numa situação, você pode fazer de tudo para ele, que para ele voltar ao mundo do crime, para ele é mais negócio. Porque às vezes hoje, eu acho que desse lado também, o preço tem muita mordomia, tem muita vantagem aí. Se eu tivesse mais trabalho, acho que o preço recebe até salário lá para poder cuidar da família quando ele está preso, né? Então, acho que essa situação também ajuda o sujeito a voltar para o mundo do crime. Eu acredito que a maioria dos que estão ali estão arrependidos do que fizeram. Então eu não creio que possam sair de lá e cometer o mesmo ato, entendeu? Então eles já saem. Lá mesmo eles já têm condições assim de refletir, né? E de saber realmente o que fez. E não vai cometer outro, né, novamente. Doutor Marcos, comentário do senhor sobre a fala popular. Com base nessas entrevistas, dá para ver nitidamente duas opiniões claras. Uma primeira, que a meu ver é a que mais prevalece na sociedade, que é a pena como uma retribuição, um cunho retributivo mesmo. Fez o mal, agora tem que pagar pelo mal. Aí evita falar de qualquer possibilidade de ressocialização, de melhora do preso. Como viu a fala do senhor ali, que cometeu um homicídio, daqui 4 anos já está em liberdade. Entende a execução penal não com a possibilidade de melhorar essa pessoa que entrou para ser útil à sociedade, mas sim para ele pagar por algo que ele fez de errado. Os outros entrevistados já trouxeram uma conotação de uma pena mais ligada à ressocialização mesmo, da melhora de possibilidades dessa pessoa melhorar dentro do estabelecimento e voltar mais útil à sociedade, inclusive com a ideia de refletir sobre o mal que fez. Então, no meio social, nós vamos encontrar de fato essas duas ideias, uma ligada a essa questão de pagar por aquilo que fez, essa retribuição, e outra de uma preocupação com a melhora do sentenciado. E como que o senhor viu a fala popular, doutor Juarez? Olha, eu gostaria de ficar preso em 2 falas. Uma que diz ali a questão do trabalho do preso. Evidentemente que a lei de execução penal determina que esse é um direito e um dever do preso, que ele possa trabalhar no interior do estabelecimento prisional, inclusive, dentre outras coisas, para recompensar o Estado, para ressarcir o Estado aquilo que o Estado gastou com ele. E para ele que ele não fique também durante todo o tempo ocioso. Agora, são poucos os estabelecimentos prisionais que nós conhecemos que têm condições de dar esse trabalho ao preso. Isso é uma falha tremenda do Estado. Nós temos que fazer com que o preso, durante todo o tempo, ele trabalhe, como acontece na PAC. E outra coisa que eu achei interessante também e que nós temos que desmistificar é a questão de que o preso recebe durante o tempo que ele está no cárcere. Não, isso é uma falácia. O que acontece é o seguinte: se a pessoa, ao cometer o delito, estiver desempenhando uma função laborativa, estiver recolhendo os encargos sociais, aí sim, durante o tempo que ele estiver, é como se ele estivesse doente no hospital. A família continua recebendo esse percentual. Agora, se ele não estava trabalhando, o Estado não vai pagar nada a ele. E nós ouvimos isso diariamente, até a imprensa às vezes divulga essas informações. É o auxílio reclusão? Não, é o seguinte: o auxílio reclusão ele existe para aquela pessoa que estava trabalhando antes, com carteira assinada e tudo. Agora eles falam que o auxílio reclusão é para todos os presos. Não, não é. Só para aquela pessoa que estava trabalhando antes. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. E a Justiça, a Lei de Execução Penal e as dificuldades de ressocialização de presos no Brasil. Participam do programa o juiz Juarez Azevedo, conselheiro do Conselho de Criminologia e Política Criminal de Minas Gerais, e Marcos Antônio do Couto, advogado criminalista, professor de Direito Penal da FACENG. Doutor Marcos, a superlotação carcerária está presente em todo o sistema prisional brasileiro. Por que a ALEP não conseguiu deter a crise no sistema prisional?
A LEP é uma excelente lei, ainda da década de 80, uma lei que traz os princípios totalmente ligados a uma ressocialização do preso, mas o problema é estrutural. Posso até dizer que começa até em razão do Fundo Penitenciário Nacional. Esse fundo, que tem um valor muito grande de arrecadação, a maior parte desse valor não é destinada à melhoria de presídios, de condições para os presos no presídio. E além disso tudo, essa questão estrutural, nós vivemos hoje um problema de um fetiche por prisão provisória. O preso provisório hoje ele está praticamente 50% no estabelecimento prisional. O que é o preso provisório? O preso provisório é aquele que não tem uma culpabilidade selada ainda, definitiva. É aquele preso que está ali respondendo um processo. Infelizmente, a gente vê muito crimes sem violência, sem grave ameaça, exemplo de furtos simples ou qualificados, em que há prisões em flagrante, e essas prisões são referendadas e logo após decretadas uma prisão preventiva. E o preso fica aí respondendo esse processo todo preso, sendo que poderia ir em liberdade, deixando espaço para presos mais violentos, mais graves. Então eu vejo esses dois problemas, o estrutural e esse excesso do preso provisório. O senhor acha, doutor Juarez, que os presos provisórios são responsáveis pela superlotação? Olha, inegavelmente, porque, como o doutor Marcos disse, eles ainda não responderam ao processo até o final. Não houve uma decisão transitada em julgado. Então, esses elementos, eles aumentam. Hoje é 50% de presos condenados e de presos provisórios. Esse número é extremamente grande. E eu quero ver o seguinte, nós estamos aí, passamos por um momento político, que ainda temos reflexo dele, e ouvimos sempre as pessoas, num primeiro momento, falarem, não, nós temos que esvaziar um pouco os estabelecimentos prisionais. Aí vem o clamor popular e a pessoa, não, nós temos que tornar o regime mais gravoso. O que eu entendo como técnico no assunto é o seguinte, nós temos muitas pessoas que não precisavam estar recolhidas ao presídio. Para dar um exemplo apenas, eu estive uma vez em Ipaba, que é um presídio, e se é um presídio, lá estavam pessoas condenadas à pena de reclusão em regime fechado. Digamos, para que todas as pessoas entendam, seria a fina flor da criminalidade, as pessoas mais violentas. E em contato com o diretor de vigilância desse estabelecimento, eu mostrei para eles o que nós estávamos fazendo em Nova Lima no ano de 2007, porque Nova Lima foi a segunda cidade no Brasil a fazer um teste com a monitoração eletrônica. Mostrei para ele todo o processo que nós estávamos empregando em Nova Lima e perguntei para ele, vamos fazer um exercício aqui. Se eu fosse o juiz da execução de Ipaba e para cá trouxesse todo esse aparato de monitoração, quantos presos dessa penitenciária o senhor colocaria à minha disposição para receber essa nova tecnologia? E pedi a ele apenas uma coisa, doutor, não quero que ninguém de Ipaba se sinta ameaçado pelos presos que irão para a rua. Bem, de 400 presos, para não gastar muito tempo, ele disse-me, doutor, 380 poderiam estar fora do presídio usando a tornozeleira. Então vejam, nós estamos prendendo muito, nós estamos prendendo mal. Existem pessoas, e alguém ali comentou, um dos entrevistados, que tem pessoas que não são recuperáveis. Não vou chegar tanto, mas vamos dizer que ele tem razão. Nós precisamos manter no cárcere aquelas pessoas que realmente precisam lá estar, aquelas que cometem crimes violentos, aquelas que cometem crimes do colarinho branco, porque embora não sejam crimes violentos, são crimes de repercussão nefasta para a sociedade. Então, só para concluir, eu acredito o seguinte, nós temos formas de diminuir o número de presos e deixando a sociedade mais segura. Não é preciso ficar encarcerando muito como nós estamos. Doutor Marcos, como ressocializar com a realidade da superlotação? Hoje, como o doutor Juarez disse, essa questão desse prendendo muito e prendendo mal, isso acaba atingindo esse propósito e esse objetivo da LEP, a Lei de Execução Penal, que é justamente a ressocialização do preso. Isso
nós temos instrumentos na lei, sobretudo no Código de Processo Penal, que poderia contribuir para evitar essa superlotação e propiciar condições adequadas para que o preso conseguisse ser ressocializado. Eu vejo que tem alguns instrumentos que estão favorecendo, de certa forma. Por exemplo, há uns 2, 3 anos, a possibilidade de remissão de pena com base no estudo, em leituras de livros. O preso pega o livro, faz uma leitura, depois faz uma resenha que passa por uma comissão para avaliar, ou seja, estimulando o estudo dos presos. Isso é um dos instrumentos interessantes para a ressocialização, porque o trabalho está na LEP, e isso sempre foi colocado, o trabalho como o maior instrumento dignificador da dignidade humana, como instrumento de dignidade da pessoa humana mesmo. Só que o trabalho por si só não resolve essa questão da ressocialização. Daí percebeu-se a necessidade também do estudo, e eu até entendo, a meu ver, que o estudo é tão importante quanto o trabalho também. Como que o senhor vê essa questão, doutor Juarez? Olha, eu concordo plenamente com o doutor, só que eu entendo e sempre entendi que o estudo é um trabalho intelectual. Tanto é que antes da existência da lei que autorizava a remissão pelo estudo, pela leitura de livros, lá em Nova Lima nós já o concedíamos, desde que o preso apresentasse, não essa resenha, que ele apresentasse para uma comissão aquilo que ele leu, aquilo que ele entendeu, quais eram os personagens, qual era a mensagem que aquele livro trouxe para ele. Nós concedíamos. Então o trabalho, na minha visão, sempre foi, o trabalho não é só o trabalho físico, o trabalho intelectual também é um tipo de trabalho. E concordo mais uma vez, doutor, plenamente, se nós conseguíssemos fazer com que todos os nossos presos lessem pelo menos um livro, ele sairia muito melhor, porque é através da educação que nós vamos transformar esse país. Via Justiça faz mais um intervalo, voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça e a ressocialização dos presos no Brasil. Participando do programa, o juiz Juarez Azevedo, conselheiro do Conselho de Criminologia e Política Criminal de Minas Gerais, e Marcos Antônio do Couto, advogado criminalista, professor de Direito Penal da Faceng. Doutor Marcos, a violência crescente na sociedade, a sensação de insegurança, como isso dificulta a ressocialização? Porque essa sensação de insegurança, esse medo que paira sobre todos os cidadãos, isso reflete no parlamento, porque o parlamento ele escuta a voz popular e efetiva em diploma legislativo, em leis, vamos dizer assim. Então as leis penais, elas de um tempo para cá, isso é uma tendência que vai continuar, sobretudo no atual governo, sobretudo também pela indicação do ministro da Justiça, um endurecimento na lei penal. E esse endurecimento, segundo algumas entrevistas que eu já percebi, vai refletir também em dificultar progressões de regime e até talvez influenciar na lei de execução penal. E isso acaba, de uma forma ou de outra, repercutindo no propósito da lei de execução penal, que é a ressocialização. Quer comentar sobre isso, doutor Juarez? Sim. O que nós vemos é o seguinte, todos nós, principalmente que estamos com a idade mais avançada, sabíamos, o exemplo vem de cima, o exemplo vem de dentro de casa. Hoje o exemplo que vem de cima é muito ruim e isso faz com que a pessoa venha também a cometer inúmeros delitos. É lógico que as coisas estão mudando, as pessoas, acabou aquele período que se falava que só ia para a cadeia, aqueles 3 P's que eu não irei repeti-los aqui. Mas nós estamos mudando a consciência do povo, estamos vendo que o reflexo está sendo muito positivo em termos de punição de pessoas que estavam numa posição mais elevada. E além do mais, eu sempre disse isso e rogo, vamos trabalhar com relação à educação. A pessoa bem educada, a pessoa bem formada, dificilmente ela vai para o mundo do crime. Doutor Marcos, os meios de comunicação, as notícias alarmantes do crime, intensas e diárias, como pesam em termos de dificuldades para a ressocialização? É porque esse sensacionalismo, que é um viés da mídia, ele acaba
trazendo na pessoa que assiste aquela reportagem ou lê aquela reportagem essa sensação de insegurança. E acaba fazendo com que a pessoa também se sinta injustiçada. Tá vendo, o crime foi muito grave, tem que ter vingança, tem que punir. Então isso acaba não vendo o preso, o sentenciado, como uma pessoa humana, detentora de todos os direitos, porque a LEP é muito clara. A LEP assegura no artigo 3º, a Lei de Execução Penal, que o preso mantém todos os direitos que não são limitados pela execução penal. Portanto, ele não passa a ser objeto de direito, ele continua sendo sujeito de direito, tem todos os direitos, sobretudo a dignidade. Só que, em razão desse sensacionalismo, dessa divulgação de crimes violentos, os cidadãos não conseguem muitas vezes perceber isso e continuam com aquele discurso de retribuição, mal pelo mal. E como que está a participação da sociedade, na visão do senhor, na ressocialização do preso, doutor Juarez? Olha, eu tenho que voltar a minha visão e a minha fala para Nova Lima. Quando nós falamos na criação da APAC de Nova Lima, num primeiro momento nós sofremos as mais diversas e as mais fortes críticas possíveis. Passado o tempo, as pessoas conhecendo o sistema, conhecendo o procedimento do juiz, e aqui eu tenho que falar também o procedimento da doutora Elva, que foi minha promotora durante todo esse tempo, essas pessoas viram que não era bem do jeito que os outros comentavam. E a partir desse momento, já que um dos elementos da APAC, são 12 os elementos, um deles é a participação da comunidade na execução da pena, essa sociedade aderiu ao sistema e participa ativamente da execução penal. Nós conseguimos mostrar para a sociedade que aquele preso saiu daquela sociedade e aquele preso irá, ao término da pena, voltar para a própria comunidade. Ele voltaria ou voltará melhor ou pior, dependendo do tratamento que ele recebe ao longo da execução penal. Mudando esse perfil, as pessoas aderiram e hoje participam ativamente da execução penal e recebem de braços abertos as pessoas que cumpriram pena na APAC. Mas não tem APAC em todo o Brasil, né? Infelizmente não. Infelizmente não. Nós temos, aqui em Minas, nós temos perto de 39, parece-me que 39 cidades que tem esse centro de recuperação. Deveria ser divulgado mais, deveria ser implantado mais, porque é uma forma de execução da pena, é uma forma firme, mas uma forma humana, sabendo que ali tem um ser humano que errou, que será tratado. A APAC funciona, digamos assim, como um hospital. A pessoa entra doente ou adquire uma doença no cárcere e quando chega na APAC, ele é tratado e ele retorna curado para a sociedade. Ou pelo menos bem melhor. Está chegando ao final do programa. Vamos para as considerações finais do senhor, doutor Marcos. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer à TV Assembleia, ao jornalista Carlos Menezes por essa oportunidade e pela, vamos dizer assim, a ideia desse tema, que de fato é um tema muito interessante e muito importante hoje, porque se não conseguir colocar na cabeça das pessoas e dos governantes da necessidade de uma mudança no sistema prisional, sobretudo estrutural, a sociedade ainda vai continuar com esse problema de segurança pública. E não adianta medidas contra a corrupção, não adianta endurecimento da lei penal, porque o direito penal está no final, ele só atua no final. Tem que procurar a origem. E eu concordo com o doutor Juarez, educação acima de tudo. Rapidamente o senhor, doutor Juarez. Olha, uma coisa, prisão não é vingança. Prisão é recuperação do ser humano. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Juarez Azevedo e com o advogado criminalista Marcos Antônio do Couto. Anote aí o nosso contato de e-mail, viajustiça@mages.com.br, e até o nosso próximo encontro.